E Luiz, então entrando nesse tema aí, né, eu queria trazer um pouco de erros, desafios ou armadilhas que as empresas grandes, né, saindo um pouco da questão das startups, que ficou bem claro para mim, pelo menos fica muito claro, é conflitante para as startups fazerem ambidestria corporativa, mas voltando para as grandes empresas ou para empresas já estabilizadas, nesse seu caminho, né, da consultoria, da Inove e tudo mais, que você pode trazer assim de erros básicos, aqueles erros primários na hora da implementação desse novo conceito, né, de Olha, ambidestria? há três erros que, não vou dizer todas, mas a grande maioria das empresas comete. O primeiro é achar que um grupo de pessoas, uma, duas ou três ou quatro, faz a jornada. Então, assim, eu pego ali o departamento, a diretoria de estratégia, ou de inovação, ou de ambidestria, e aqueles caras agora vão fazer o Chief Transformation Officer, que também está na pauta, e que o cara vai fazer tudo sozinho. Não vai. Ele é um dinamizador do tema, ele ou eles são dinamizadores do tema, mas dificilmente fazem o tema acontecer sozinhos. Então, a questão é muito mais contextual do que estrutural. Sempre o meu erro que as empresas cometem. É achar que bota uma sala ali, um cara, um time, e bota uma placa na porta e pronto. E ali Faz um a squad, né? transformação acontece. Faz um squad. Cria um Faz cantinho isso. separado, Cria um coloca ali uma cantinho, lousa, uma lousa, uns post-its, post-its, uns puffs os coloridos, puffs uns coloridos. pimbolins e tá resolvido. Não tá. Primeiro erro. Segundo erro é achar que a ambidestria é um ponto de chegada e não um ponto de partida. Ela é um ponto de partida que não tem ponto de chegada, porque é uma dinâmica, é uma jornada. Portanto, é aquela coisa, não, a gente vai fazer aqui este ano, a gente aloca o orçamento, faz 10 workshops e pronto. Quando chegamos no 10º workshop, a ambidestria está pronta e está resolvido o dia a dia. E, portanto, ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. Eu sempre falo para os nossos clientes, a gente sabe como é que começamos, mas não tem fim. É um path, é um caminho, não é? Um caminho, é uma jornada que continua ad eterno, como é qualquer outra jornada. E o terceiro, e esse talvez seja o erro mais delicado, é o cultural. Por quê? Porque as empresas, sendo organismos vivos e sendo o resultado, eu falo que o CNPJ é o somatório dos CPFs, sendo o resultado das pessoas que estão lá dentro, o ser humano é avesso à mudança. O ser humano gosta de cama quentinha, de zona de conforto, de encontrar algo que dá certo e ficar ali. E, portanto, se eu deixo uma sala com os caras lá pensando no futuro, se eu faço 10 workshops, o que o cara vai falar? Tá bom, já resolveram, então deixa eu continuar fazendo aqui a minha coisa como eu sempre fiz. E que deu certo. Até o modelo mental do sempre foi assim. Aqui não vai dar certo. Já tentamos e não funcionou. A lei não permite, porque também acontece às vezes. O mercado não está maduro. Já pensamos nisso, mas não funcionou. Um monte de frases feitas que são os erros. Então, veja, os erros normalmente não são erros técnicos de ferramenta ou metodologia, são erros totalmente culturais, totalmente de modelo mental arraigado, estruturado, que a empresa participa e que mais do que participa, que ela leva para funcionar porque deu certo, porque ela chegou até aqui, e portanto acha que aquilo é pronto, agora eu vou fazer uma vez ou outra resolvido. Então são erros os de hoje, tá? Nós estamos, vamos lá, nós estamos no início desta jornada, talvez daqui a 10 anos a ambidestria seja um estágio de maturidade e de implementação totalmente diferente, e nós nesta fase estamos ainda, explorando o conceito e tentando encontrar o seu significado para as culturas onde ela está sendo discutida. Num banco é de um jeito, numa companhia de seguros é de outro, numa startup vai ser de outro, não dizer que ela não possa existir, mas vai ser mais difícil, numa empresa de tecnologia de um jeito e numa empresa de varejo vai ser de outro. Talvez daqui a 10 anos, se voltarmos ao nosso debate de café sobre este tema, tenhamos já um lastro, um caminho percorrido para poder entender o que é a ambidestria nas empresas. Mas hoje, a data de hoje, os maiores erros são totalmente culturais, de achar que é um projeto, que é uma iniciativa e não uma mudança na essência de mentalidade, de cultura, de organização. Acho que isso é o que a gente mais vê hoje ainda nas empresas. E isso posto, então, qual é um caminho? Já vimos que não é fácil, já Não é fácil, entendi, não é é fácil, não é fácil. complexo, mas você tem alguma dica por onde começar Tem. essa transição? Eu gosto do passito a passito. Vamos devagarzinho, sem nada muito radical. Coisas muito radicais criam grande disrupção
nem sempre dão significado. Então, o que eu tenho falado com as empresas? Vamos começar por conscientizar. Treinamento, workshop, explicar o que significa isso. Porque não adianta o board ou o C-level entender o que é ambidestria e depois o nível operacional achar que ambidestria é chutar com o pé direito e com o pé esquerdo. Porque temos que fazer um alinhamento de conceitos. Então, a primeira etapa, e onde nós estamos, e eu acho que é onde vamos estar em mais 1, 2 anos, é explicar, demonstrar, conscientizar, trazer algum tipo de iniciativas para que as pessoas fiquem mais atentas ao presente e ao futuro. Etapa 1. Etapa 2, começar a ter alguns projetos pensando no futuro, e aí começar pela ambidestria estrutural, separar as águas e começar a ter algum piloto, algum projeto que permita à empresa começar a pensar em coisa de futuro. Então, labs de inovação, aqui os hackathons ajudam, as startups podem ajudar. E numa etapa 3, incorporar isso à estrutura da companhia. Então, é por etapas. Eu tenho muito receio daquelas empresas que querem fazer de um salto quântico estas jornadas, porque elas tendem a não dar certo. Então, eu acho que tem que ser com paciência e atenção. Outro detalhe, tem que ser feito quando as empresas estão bem, quando as empresas estão dando resultado, estão legais, tem caixa, o resultado está legal. Não adianta uma empresa ferrada de resultado no vermelho ir lá no conselho e dizer, cara, eu preciso agora de 3 caras comigo para pensar aqui um projeto de futuro. Mas, meu amigo, primeiro temos que encontrar a sobrevivência antes de começar a alocar recursos para outra coisa. Isso também é um ponto. Não deixar as empresas, essa jornada tem que começar antes que a empresa dê errado. Porque depois que começa a dar errado, é muito difícil, para não dizer que é impossível, resgatar essa jornada. E muitas empresas deixam chegar ao limite do vermelho para começar a pensar em novas alternativas, porque lá é aquilo, né? Está dando certo, funciona, o resultado aparece. Para que alocar recurso a coisas diferentes que eu estou fazendo hoje? Para evitar que chegue lá no nível do vermelho, do EBITDA negativo ou do que for. Então, é uma jornada número 1 de conscientização, change management, que a gente ouve muito falar em termos de cultura organizacional, para depois começar a testar movimentos e só depois incorporar a estrutura como um todo. Aliás, nós temos um projeto com um cliente nosso em ambidestria, inovação e ambidestria andaram juntos, só no final, depois de 1 ano de trabalho, é que nós começamos a discutir redesenho organizacional. Porque é muito fácil começar por squad, como você falou há pouco, Márcio, mas depois o nível de aprovação continua o waterfall. O squad não tem poder para tomar decisão. Então, às vezes é o contrário. Bota o squad para trabalhar, mas depois a estrutura hierárquica, processual, cultural, não deixa aquilo funcionar. Vamos fazer o contrário. Eu fiz 1 ano de trabalho com a companhia e só no final começamos a desenhar ou a rediscutir formas de organizar a empresa, em termos de colegiado, em termos de colaboração, em termos de squad. Só no fim. E claro, é fácil eu botar 2 squads e dizer para o meu board, já estamos aqui na onda das... Já estamos fazendo, né? Já estamos fazendo. Às vezes é só para mostrar serviço, já estamos fazendo. 10 caras foram para o SXSW, 5 foram para o Vale do Silício, 8 foram para Israel e agora a gente trouxe e já tem aqui 3 squads para trabalhar. É a falácia do processo, porque na essência a cultura não mudou. Pode funcionar em curto prazo, mas não se sustenta no médio e no longo não vale nem a pena falar. E a pergunta vem, né? O quanto as empresas estão olhando para longevidade ou curto prazo. Aí vem uma discussão mais ampla que toca sobre ditadura do trimestre, que é para mim um dos maiores inimigos da ambidestria, ou mesmo da gestão de cenários, que é aquilo, né? Trimestre é o que eu tenho que entregar o resultado, mas por que eu tenho que garantir o hoje e o amanhã em simultâneo, essa discussão de equilíbrio.